Olá, amiga costureira e amigos costureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como trocar o zíper de uma calça. Pode ser de uma calça social ou de uma bermuda social, uma bermuda de sarja. Eu vou mostrar como você pode fazer isso de uma forma simples se você é iniciante. Mas antes de mostrar o passo a passo, eu quero me apresentar para quem é novo aqui. Eu me chamo Egli, muito prazer, sejam bem-vindos a esse canal. Ele é preparado e feito para a gente conversar sobre costura, modelagem, moda. E eu quero muito agradecer aos 2.000 inscritos aqui do canal. Sejam muito bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões a respeito desses assuntos que nós gostamos tanto, deixa aí nos comentários para mim. Mas chega de blá 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 e bora lá pro vídeo. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é retirar o zíper que está quebrado. Olha só como é que ficou aqui, pessoal. Esse zíper quebrou, então nós vamos desmanchar todas as costuras do zíper para retirar esse zíper. Presta bem atenção quando você estiver desmanchando, porque cada zíper pode ter sido colocado de uma forma um pouco diferente. Mas quando você tira um zíper, você já consegue ter uma noção de como é feito essa parte. Então, quando você for tirar, se você é iniciante, se quiser, você pode ir tirando foto do processo para você saber depois como montar. Então, vamos precisar de duas ferramentas, que é o abridor de casa, fica mais fácil pra gente ir tirando, e também uma tesourinha. Então a gente precisa só dessas duas ferramentas para tirar o zíper. E eu já tenho aqui também um zíper novo para colocarmos na nossa calça. Então é só desmanchar e eu vou mostrar para vocês quando eu retirar. Virei aqui a calça pelo avesso e nós vamos precisar tirar essa costura do zíper, tirar essa daqui também é um pesponto que fica pela parte da frente. Nós também vamos precisar tirar essa costura e vamos também desfazer essa costura daqui, porque é onde tá essa outra parte do zíper. Então nós vamos precisar desfazer essas costuras, mas é bem simples, vocês vão ver. Já retirei, pessoal, aqui, olha, o zíper, os dois lados, né, do zíper já retirei. Aqui tá o zíper quebrado, como vocês podem ver, e aqui tá o zíper novo. O que eu faço é colocar um do lado do outro e medir, porque eu comprei um zíper de 20 centímetros, pra não ficar faltando, né, quando eu for colocar na calça. Eu não tinha certeza quantos centímetros era. Então podia ser o de 18, depende, porque cada bazar vende de uma forma diferente a metragem do zíper. Então, compra sempre o de 20 que vai dar certo. Eu marquei aqui o tamanho desse outro zíper que tá quebrado. E aí é só cortar. A gente baixa, né, aqui o cursor e corta do tamanho que a gente quer. Não vai ter problema, porque vai tirar essa partezinha aqui do terminal, porque essa parte do zíper vai ficar costurado aqui dentro. Então não tem problema, tá bom? Então é só cortar aqui, a gente vai posicionar tudo aqui. Eu fiz até algumas marcações onde eram as costuras antigas. Então a gente vai posicionar aqui. Primeiro, a gente tem que costurar a parte do zíper. Então eu costuro nesse lado aqui, porque é mais fácil, ele vai ficar rentezinho a esse tecido aqui, olha. Eu tenho que colocar ele rente, eu vou mostrar pra vocês. E aí depois eu costuro o zíper desse lado, pra depois eu fazer o pesponto, que é o pesponto que fica por fora da calça. Então vamos lá. A gente sempre coloca, alinhava, pra depois a gente costurar, pra não dar erro. Tem pessoas que não gostam muito de alinhavar, a não ser que a pessoa tenha muita experiência, mas as pessoas não gostam de alinhavar porque acham que é uma perda de tempo. Eu acho que a gente perde muito mais tempo descosturando do que alinhavando. Então você faz do jeito que você acha melhor. Se você é iniciante, alfineta, depois alinhava, para só depois ir para costura. Essa aqui é a parte, ó, da calça e essa é a parte da braguilha. E eu tenho que fazer como que um sanduíche com um zíper. Aí colocar aqui, colocar aqui, costurar tudo pra ele ficar assim, olha. Então, bastante atenção e bastante cuidado. Aqui, pessoal, olha, eu já alinhavei uma parte do zíper.
Essa é a parte que depois a gente tem que colocar essa outra por cima para fazer o sanduíche. Eu poderia já fazer aqui, alinhavar tudo e fazer uma costura só. Só que com 2 costuras vai ficar mais reforçado o zíper aqui. Então faz primeiro uma costura só unindo o zíper com o tecido da calça e depois vem fazendo o sanduíche com o tecido da braguilha, para então fazer, aqui vai ficar 2 costuras no zíper, o que vai reforçar. Então eu já alinhavei aqui e é só passar uma costura aqui. E nós vamos precisar do pezinho calcador de zíper para poder fazer isso, de zíper comum. Eu já mostrei para vocês na saia reta, colocando o zíper invisível. Agora aqui é o calcador de zíper comum. E esse daqui é só você, aqui atrás tem uma alavanquinha na máquina, nessa máquina, né? O modelo 4432, você pode ver se tem também na sua máquina. É só você apertar essa alavanquinha que cai o pezinho calcador. E aí a gente coloca o outro. Vocês vão ver que aqui ele tem essa divisão, porque você pode colocar tanto de um lado como do outro, dependendo do lado que você vai costurar do zíper. Então você presta atenção e coloca do lado certo. Você vê qual a forma que fica melhor para você costurar. Eu vou costurar de baixo para cima, que eu acho que vai ficar melhor por causa dos dentinhos do zíper. Só toma cuidado para costurar só esse tecido com o zíper, não costura o outro tecido de baixo. Começa bem devagar, para não dar problema na sua costura, tá bom? E cuidado para não pegar nos dentinhos do zíper, porque pode quebrar sua agulha. Eu tô usando uma agulha 14 aqui, tá bom? De máquina doméstica. Dá um retrocesso no começo. Costura até o final. Toma cuidado porque aqui, ó, tá o cursor do zíper. Então é bom, a gente deixa a agulha colocada, levanta o pezinho calcador e desce o cursor do zíper para não atrapalhar na hora da costura. Desce só um pouquinho que já dá pra continuar a nossa costura aqui. Tá vendo como é importante alinhavar? Que aí não sai do lugar nada do que se alinhavou. E um retrocesso aqui no começo também. Essa primeira costura já está pronta. Olha aqui, nós costuramos o zíper aqui. Agora nós vamos costurar fazendo o sanduíche. A gente tem que tirar esse alinhavo, tá? E aí nós vamos colocar esse tecido aqui, ó, fazendo um sanduíche com o zíper. E vamos passar uma nova costura reta aqui. Já alinhavei aqui a outra parte, que é o mesmo lado que nós estamos costurando, né? Fiz o sanduíche, o zíper tá aqui dentro, olha. Agora eu alinhavei e eu vou costurar essa parte, eu vou costurar de cima, que é da parte do cos, de cima pra baixo. Fazer retrocesso no começo e aqui também no final. E esse lado do zíper vai estar preso. Aqui já tem a marcação da costura antiga, então é só tentar seguir essa marcação dessa costura. Não esquece do retrocesso. Aí aqui, de novo, a gente para poder subir o cursor do zíper, levanta o pezinho calcador, deixa a agulha, né, no tecido e vai com cuidado subindo o zíper para poder facilitar para você costurar. Só toma cuidado na hora que você for puxar o cursor aqui, que você subir ele, para ele não sair, porque lá em cima ele ainda não está preso, então pode sair e não tem o terminal porque nós cortamos. Então aqui você continua até onde estava a marcação da outra costura e dá o retrocesso. Só cortar todas as linhas e tirar o alinhavo. Esse lado aqui do zíper já está pronto. Nós já costuramos aqui. Aqui na parte do cos, nós vamos fazer um ponto à mão no final. Então você verifica se está colocado corretamente seu zíper. E agora nós vamos costurar esse outro lado aqui do nosso zíper aqui. Essa parte que eu vou prender o zíper aqui na braguilha, eu vou costurar também igual do outro lado, né? Que eu costurei de baixo pra cima. Vou fazer da mesma forma, porque eu acho mais fácil. Mas você verifica o que fica mais fácil pra você na hora que você estiver costurando. Então, coloca aqui e não esquece de dar o retrocesso no começo e no final. E quando chegar aqui perto do cursor, nós temos que baixar esse cursor para ele não atrapalhar na costura. Então deixa a agulha lá dentro, levanta o pezinho calcador e baixa o cursor.
Agora nós vamos limpar essa parte, tirando o excesso de linha e esse alinhavo. Aqui tá a parte que nós acabamos de costurar. Nós vamos encaixar ela aqui novamente dentro do cos, onde é o lugar dela. E essa parte aqui, igual do outro lado, nós vamos fazer o acabamento todo à mão, tá bom? Pra ficar, porque aqui por fora não tem costura no cos. Tem que ser um acabamento de costura invisível. Então a gente vai fazer o acabamento à mão. E aí aqui a gente encaixa aqui e vamos ter que fazer uma costura, que era a costura antiga que tinha aqui, que é de pesponto, que fica pelo lado de fora. Então eu costumo alinhavar, alfinetar, alinhavar e fazer a costura pelo lado de fora mesmo, para eu ver como é que tá ficando o pesponto. Então, como vocês podem ver, eu alfinetei e alinhavei. Lembrando sempre de deixar o mais próximo do que estava a costura original. Então, aqui embaixo, quando eu fizer o pesponto, tem que pegar também essa outra parte. Então, por isso que eu já coloquei o alfinete aqui e alinhavei começando daqui, pra gente não ter problema com isso. Só que, como eu falei pra vocês, agora eu vou tirar os alfinetes, porque eu vou costurar por esse lado aqui, né? O lado da frente, para o pesponto ficar mais bonito. Agora, para fazer o pesponto do lado de fora do zíper, eu vou tirar novamente esse pezinho calcador, colocar o pezinho de costura comum, vamos baixar aqui, aí pronto. E nós vamos costurar essa parte aqui do pesponto de fora. Como vocês podem ver, eu marquei com um sabonete bem fininho, como eu já mostrei pra vocês lá no vídeo, né, da saia reta. Se você não viu, vou deixar a série, né, do vídeo da saia reta, que eu mostrei como você modelar, como costurar, como cortar sua saia reta. Então eu dei essa dica do sabonete lá e eu vou deixar pra vocês os vídeos nos cards. Agora é só nós fazermos a nossa costura reta, começando daqui, indo até o final com um retrocesso. Principalmente aqui no final tem que dar bastante retrocesso, porque é a parte que fica fazendo mais pressão, né, pra subir o zíper. E tomar cuidado pra não costurar o outro lado do zíper, tá bom? Então vai prestando bastante atenção. Eu resolvi começar a costura pela parte de baixo, tá bom? Do gancho, pela parte de baixo do zíper. Aqui, ó, tá o nosso cos. E aí eu resolvi porque aqui nessa parte do cos tá bem grossinha e fica dificultando pra entrar aqui, né? O pezinho calcador ficar aqui em cima. Então, começando por aqui, eu termino aqui e vai dar certo. Então, dá bastante retrocesso, principalmente aqui no começo. Se quiser, pode até fazer um ponto de zigue-zague bem apertadinho aqui no começo. Viu? Eu dei bastante retrocesso, agora é só continuar. Lembrando que aqui embaixo é importante que a outra parte do zíper também fique costurada junto. Mas aí depois a gente tem que tomar cuidado para não costurar tudo, né? A gente coloca pra lá, tá bom? Pra costurar só essa parte. E aqui também você dá o retrocesso. Prontinho, agora vamos tirar e cortar as linhas que ficaram aqui penduradas. Esse daqui é o resultado do pesponto. Fica bem bonitinho quando você marca, né? Fica mais fácil. Por dentro também. Agora aqui, ó, essas partes aqui, tá vendo que estão soltas? A gente vai fazer costura à mão, ponto invisível. Aqui também, ó, que ficou aberto, nós vamos fazer a costura à mão, ponto invisível. Aqui, desse lado aqui também, vamos fazer o ponto invisível. Aqui a gente faz o ponto invisível pelo lado direito. Depois aqui eu só prendo com um pontinho que tinha e eu tirei, então a gente prende aqui depois. E também vou reforçar esse botão, olha, que tá soltando. Então fica como um agrado, né, pro cliente, quando você for colocar o zíper pra ele, você reforça e aí você fala pra ele, olha, seu botão tava soltando, também deu uma reforçada, porque os clientes gostam de ser agradados. Então vamos lá agora pra nossa costura à mão.
E assim fica o resultado do nosso zíper. Aqui é a parte de dentro, né, do zíper. Agora eu vou mostrar pra vocês pela parte de fora, que é a parte de fora, o pesponto. Olha só, gente. Bem simples e fácil de fazer a troca do zíper de calça da sua família ou de um cliente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Vocês viram só como é bem simples, né, trocar o zíper da calça? Pode ser que na primeira vez seja um pouco complicado, porque tem muitas partezinhas ali. Mas você desmonta, vai tirando foto, que isso vai te ajudar na hora de você montar. Depois que você faz umas 2 ou 3 trocas de zíper, fica mais fácil. E você não precisa de quase nada, só da sua máquina de costura reta e de um zíper para você trocar. E esse é um dos ajustes ou consertos mais pedidos nos ateliês de consertos e ajustes. Então, dá para você tirar uma boa grana fazendo só esse conserto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like para mim, compartilha também com suas amigas costureiras e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau! Esqueci de falar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os cursos que eu faço de costura online, eu deixo sempre os links dos cursos, das máquinas que eu uso, tudo aqui abaixo na descrição desse vídeo.